O CESOP foi criado há 30 anos com o objetivo de promover e divulgar pesquisas de opinião pública, tanto realizadas no Brasil quanto no exterior. E aí, para isso, ele teve uma construção muito singular, porque ele junta não só acadêmicos, mas também pessoas e grupos vinculados à indústria de pesquisa. Então, nesse sentido, é uma parceria bastante única na área de humanidades, porque a gente, desde a nossa fundação, a gente trabalha junto com a indústria de pesquisa, né, no sentido de promover uma discussão e uma maior interação no que toca a metodologias, a própria divulgação das pesquisas que são feitas pela indústria. Então, de um lado, a gente tem, né, um pilar do centro, que é a produção de conhecimento científico, né? Do outro, a gente tem essa aproximação com a indústria e a divulgação das pesquisas que são feitas pelos institutos parceiros por meio do nosso banco de dados, que é o maior banco de dados de opinião pública da América Latina, e um terceiro ponto, obviamente, que é a formação, né, de estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação. O fato de que nós conseguimos, numa universidade pública, que em geral tem constrangimentos para dar conta das iniciativas, para dar perenidade a uma série de projetos, para dar uma estabilidade no tempo para essas propostas todas, nós conseguimos com sucesso, relativo sucesso porque nós queremos mais um tempo de funcionamento, é claro, mas nós conseguimos, acho que, produzir coisas importantes nessa área do conhecimento. Não é apenas o banco de dados, que tem quase 5.000 pesquisas organizadas, coletadas, todas elas voltadas para comportamento político e social. Também não é só por conta da nossa revista, que é uma revista internacional sobre cultura, política, opinião pública, e é uma revista muito qualificada, e deu vazão a uma área de conhecimento bastante importante, mas é também pelos projetos que a gente vem desenvolvendo, né, de apoio, de nova coleta de dados, coleções internacionais comparadas de dados. Eu acho que a nossa contribuição grande na área das ciências humanas é essa, de dar para o campo da cultura política, comportamento social e político, base de dados que são públicas, que são gratuitas, para os pesquisadores, alunos e pesquisadores em geral, fazerem seus trabalhos, teses e dissertações, assim como a divulgação científica, que é fundamental para a gente criar esse laço com o interesse fora da universidade. Então, a gente também tem investido na análise das instituições, em especial do Brasil, investigações sobre a relação entre executivo e legislativo, sobre o processo de formação das coalizões. Estamos embarcando também aí nesse processo de análise institucional. Partindo dessa área dos estudos legislativos, surge o programa de extensão em educação política, que também está sediado aqui no CESOP, onde a gente promove formação sobre educação política para escolas de ensino básico, tanto para ensino fundamental quanto ensino médio. E a ideia é, através desse projeto, levar a educação cidadã para a comunidade exterior. Eu acho que esse é um dos aspectos que melhor representa o CESOP, né? Essa coisa do compartilhamento de dados que proporciona aí para os pesquisadores no Brasil e no resto do mundo dados sobre o Brasil especificamente, que são usados em pesquisas de todos os tipos. Dissertações de mestrado, teses de doutorados, artigos acadêmicos. Eu acho que esse é um dos aspectos mais importantes do que o CESOP promove para a academia num sentido amplo e também para outros interessados, né, jornalistas e público no geral. O POBRAS ele foi fundado em 2011 e desde então ele tem formado diversos cientistas políticos e cientistas sociais que inclusive já atuam em várias universidades, também atuam no mercado de trabalho. E o POBRAS ele é um grupo de estudo muito especial porque ele contribui na formação
de estudantes de ciências sociais e pós-graduandos em ciência política, porque ele permite promover um debate entre pares sobre abordagens que estão vinculadas ao CESOP. A gente discute muito, né, sobre temas ligados ao neoinstitucionalismo, estudos sobre a democracia, estudos legislativos, sobre cultura política, comportamento político. E é uma oportunidade de crescer em conjunto, além do que é aprendido em sala de aula. O banco de dados, como um dos pilares do CESOP, foi se constituindo ao longo desses 30 anos através das parcerias com vários institutos como o IPEC, Datafolha, Quest, Fundação Perseu Abramo, o antigo IBOP e IDESP. Então, o meu trabalho faz parte do banco de dados, porque eu busco pesquisas históricas do AEL, o AEL Arquivo de Garling-Holt, para o banco de dados aqui do CESOP. E eu faço esse trabalho atualmente com o acervo IBOP, porque as pesquisas precisam ser preparadas, né? Eu preparo o questionário, eu preparo as tabelas de frequência para a gente poder inserir no banco de dados. E a gente tem a oportunidade de recuperar mais e mais informações. Então, em 30 anos, a gente alimentando, hoje a gente tem um banco de dados muito pesquisado. Atualmente, o banco de dados é formado de 4.500 bases de dados de pesquisa que podem ser acessadas por qualquer pessoa. O banco de dados é simples de ser consultado, ele tem um mecanismo de busca que permite ao pesquisador consultar temáticas de interesses através dos questionários de palavras-chave por período e ainda por institutos de pesquisa. Eu faço a parte administrativa, né? Eu mexo com tudo, mexo com o pessoal, com o professor, com o pesquisador, com o aluno, com funcionários em geral e toda a parte de financeiro, RH. A gente trabalhava em um outro espaço menor e quando a gente veio para cá foi muito bom porque a gente tem um espaço bem maior que pode agregar mais pesquisadores, que é a nossa área, mais alunos, né, mais professores. Então está sendo muito dinâmico, né? Agora o CESOP. Os nossos equipamentos é de ponta, os nossos móveis são de ponta. Durante esses 30 anos, o CESOP evoluiu, né? A gente teve uma melhora grande no corpo de pesquisa, dos pesquisadores, no corpo de funcionários, no corpo de alunos, né? Então, foi uma evolução. A gente só teve do CESOP, que era antes, né? Que ficava lá no espaço pequeno, e do CESOP que hoje temos, foi uma melhora grande, que eu falei, melhorou tudo, inclusive a qualidade de vida, né? De trabalho, né? Foi essa, acho que o lado positivo. A revista Opinião Pública é uma publicação no CESOP que tem 30 anos, foi publicada desde 1993 de modo ininterrupto e é irregular. E é uma revista voltada aos estudos de comportamento político e social, estudos de opinião pública, estudos de mídia, representação política, análise de instituições, estudos de mídia, também, entre outros temas. O primeiro número da revista Opinião Pública foi publicado em abril de 1993. A revista foi impressa entre 1993 e 2014. Desde então, ela é uma publicação apenas eletrônica. Ela publica artigos científicos que tem seus temas tratados a partir de enquadramentos teóricos e dados empíricos, né? E as análises são baseadas
em dados empíricos, sejam dados quantitativos, qualitativos ou documentais. Nesses 30 anos, a revista Opinião Pública se consolidou como uma das principais revistas de ciência política, embora ela não seja só da ciência política, ela também aborda outros temas de análise da opinião pública na perspectiva sociológica, sobretudo. Ela se consolidou como uma das principais revistas de ciência política no país, inclusive na América Latina. Desde 2011, ela está classificada no Qualis Capes como A1 nessa área de ciência política. Manter uma revista é caro, né? Manter uma revista demanda esforço de bens materiais e de recursos humanos recursos humanos de alta qualificação. Uma das grandes características das ciências sociais no Brasil, da academia, da pesquisa acadêmica no Brasil, foi dar uma resposta intelectual às dificuldades políticas que nós passamos. Eu tenho notado que a partir de 64, a partir da ditadura, um número crescente de instituições que passou a estudar o Brasil foi muito importante para se entender o Brasil. A questão da ciência política é a questão do estudo das instituições políticas brasileiras. A ciência política cresceu nos anos de chumbo. A vontade exatamente de repensar o Brasil, de pensar o porquê do autoritarismo no Brasil. A grande questão da ciência política é a questão democrática.